Professor Robson Pereira Filmes apresenta Os Prédios que Não Estavam Lá. Contratos de aluguéis, balanços da Casas Bahia em 2018-2019. Olá, caríssimos alunos profissionais. Chegou o momento de explorarmos a mudança, né, o chamado R2 do nosso pronunciamento de arrendamentos. Então, se na primeira versão dos arrendamentos, né, como nós vimos no caso da Gol, recomendo, né, que assistam, que focou muito nos chamados contratos de leasing financeiro, que eu tenho uma substância ali de um ativo relevante para a empresa, para o modelo de negócios, e que eu não tenho dúvidas que é um ativo que eu controlo, né, e precisa ingressar no meu balanço. Essa mudança que veio com, agora sim, a IFRS 16, né, que deu origem ao nosso CPC 06, a sua versão revisada, passou a configurar também a necessidade que as empresas revisitassem os seus contratos com aquelas operações que eram tidas muito como despesa de aluguel somente. Mas vejam só essa imagem da loja da Casas Bahia. Muitas vezes, né, esses contratos de aluguéis, eles estabelecem ali um longo prazo, né? Então, às vezes, contratos de 20 anos, contratos ali realmente que são renovados periodicamente, que a empresa não tem uma intenção tão cedo de sair desse espaço, valores significativos, contratos que fazem parte da estratégia operacional da empresa. Ou seja, tudo isso faz com que a empresa ela tenha praticamente um ativo daquele espaço. Não é de propriedade dela, mas é de controle dela. Tá? Então, é claro que tem características necessárias do o que ela consegue fazer ou não fazer naquele espaço, qual é o prazo do contrato, qual é o valor envolvido, o que, que isso se relaciona com a operação da empresa, tudo isso precisa ser observado, mas né, é nítido perceber que na Casas Bahia, até pelo seu contexto operacional, vejam só, na demonstração de 2019, ela explica que ela tem 16 centros de distribuição, tem 1.070 filiais ativas, né? Lojas Casas Bahia, Ponto Frio, Época, tem, né, 290 lojas em shopping, 780 lojas de rua em todas as regiões do país. Né, pessoal? E todo mundo, né, que conhece a Casas Bahia sabe, né, que é normal do modelo de negócios, né, essa a abordagem, né, de estar na rua, de estar em um local, de ser tradicional em um determinado ponto, de ter aquela relação entre o vendedor e cliente, né, aquela típica abordagem de que a pessoa tem um carnê, termina um carnê, já volta naquele mesmo vendedor, já refaz um carnê, ou seja, tudo isso faz parte do modelo de negócios. Não à toa, né, que esse impacto, tá, foi apresentado já, né, numa das primeiras notas explicativas daquele ano, tratando do IFRS 16 Arrendamentos, CPC 06, versão R2, em que vejam no último parágrafo a empresa destaca, né, uma atenção com os seus 1.362 contratos, né, que envolvia centro de distribuição, imóveis administrativos, espaços comerciais, tudo isso que antes, né, vejam só, era arrendamento mercantil operacional, era mensalmente, né, lançado como uma despesa de aluguel somente, passa a figurar tanto no ativo da empresa, como, né, para todo débito tem um crédito, a outra parte está no passivo da companhia. Tá? Vejam só a nota que a empresa dá destaque com relação às mudanças, tá, na demonstração financeira com o IFRS 16. Tá? Destaco a última coluna do consolidado em 31/12/2018, em que a empresa registra, tá, pessoal? Atenção que essa demonstração financeira ela está em milhões de reais, então 3.000 milhões, né? Então 3.401 milhões significa 3,5 arredondando, né, 3,5 bilhões de ativos que ingressaram no balanço da empresa e contraparte, né, vejam só no o passivo não circulante de arrendamento, 3,7, praticamente 4 bilhões em passivo, tá? E vejam que interessante,
era um volume de dívidas que não estava na demonstração financeira. Imagina tomar decisões sobre a empresa, né, sem conhecer 4 bilhões em dívidas. Imagina você pensar, né, em investir numa empresa, pensar, né, em conceder crédito para uma empresa sem conhecer 4 bilhões de dívidas, tá? É claro que muitos analistas, investidores, né, quem entende o modelo de negócios, né, tinham um conhecimento mínimo dessas obrigações, tá? Nem que seja por uma estimativa, mas, né, isso não estar nas demonstrações financeiras, claro, né, leva a um prejuízo muito grande para quem toma a decisão. E obviamente que a Casas Bahia ela não fazia nada, né, digamos, ilegal, nada que não fosse ético, nenhuma, digamos que, ah, digamos, nenhuma informação era escondida dos investidores, pelo fato que a norma antiga não previa isso. A norma antiga previa que numa situação similar ao aluguel, que isso continuasse de fora do balanço. Diferente da aeronave que nós vimos na Gol, que tinha uma situação de um arrendamento financeiro ali, né, algo substancial da aquisição futura daquele ativo e até a utilização daquele ativo quase que por um período ali da vida útil completo da aeronave. Tá? Então, por fim, isso impactou não somente ativos e passivos, o balanço da empresa, mas até mesmo a análise com relação à performance da companhia. E vejam o que aconteceu. O EBITDA subiu, o EBITDA aumentou. Né? E a empresa fez até uma conciliação nas últimas colunas, 5 e 6, né? Uma conciliação considerando, né, os impactos da IFRS 16. Por quê? O que antes era despesa de aluguel e ficava, digamos que fora do EBITDA, por isso o EBITDA menor sem IFRS 16, agora passa a figurar como que? Como depreciação e também, né, como elementos ali do resultado financeiro. Ou seja, aumentou o EBITDA, mas a estrutura da empresa continua a mesma de sempre. Ou seja, pessoal, conhecer normas contábeis e também conhecer o modelo de negócios da empresa é fundamental para uma boa decisão estratégica. Conversaremos sobre isso e muito mais no curso IFRS 16, dia 23 de maio, às 9 da manhã. Vejo todos vocês por lá. Um abraço, pessoal, e até a próxima!